Questão 59 do capítulo 3. Cuidado! Uma bola de neve rola do telhado de um celeiro que possui uma inclinação para baixo igual a 40 graus. Figura aqui, P3.59. Então aqui está a bola de neve. Essa parte aqui em que ela acelera e ganha velocidade não é tratada nessa questão. A questão só diz que após sair daqui, a velocidade inicial é de 7 metros por segundo e tem essa inclinação aqui de 40 graus. A extremidade do telhado está situada a 14 metros acima do solo e a bola de neve possui velocidade de 7 metros por segundo quando abandona o telhado. Despreze a resistência do ar. Então aqui na A, ele pede a que distância do celeiro a bola de neve deve atingirá o solo, caso não colida com nada durante sua queda. Então aqui está o monte da bola de neve e a nós temos que entregar essa distância aqui. Primeiro eu fiz a decomposição das velocidades em cada eixo. Então eu coloquei aqui a velocidade para ficar mais fácil de pensar no que vai significar de verdade esse ângulo aqui de 40 graus. Então, se eu colocar essa velocidade bem aqui, eu vou ter ângulos opostos pelo vértice, esse e esse. Então, como esse aqui é de 40 graus, esse aqui também vai ser. E eu desenhei isso aqui embaixo, dessa forma. A explicação para que esse seja um ângulo de 40 graus foi essa que eu acabei de fazer, ângulos opostos pelo vértice. Eu escolhi essa referência, né, do y para cima e o x para a direita, mas escolhendo outras referências também daria certo essa questão, mesmo resultado. Só tenho que ser fiel a essa referência até o fim da questão. Não posso esquecer de considerar alguma velocidade ou aceleração respeitando esse referencial no meio da questão. Se eu fizer isso, vou encontrar um valor diferente. Então a velocidade em x é positiva. Essa projeção aqui em x vai ser concordar com o sentido de crescimento do eixo. Então vai ser V0 cosseno de 40 graus. Cosseno porque está contando entre a velocidade e o eixo x. Dá 5,36 metros por segundo. Vy vai ser uma projeção assim, contra o sentido de crescimento do eixo y. Então vai ser negativa. O seno de 40 graus. Porque eu não estou contando o ângulo entre V0 e o eixo y. Então dá menos 4,49 metros por segundo. Agora, para dar a distância em que essa bola de neve vai cair, eu vou usar o tempo de queda. Então, para encontrar o tempo de queda, eu uso a função horária da posição na queda ou na parte horizontal, quer dizer, na parte vertical, que é o movimento uniformemente variado. Pego esse tempo, que vai de 14 até 0, e coloco na parte horizontal, que é movimento uniforme. Aí eu descubro essa distância. Então, eu começo aqui em x, que é o movimento uniforme, escrevo a função horária da posição. Esse x0 igual a 0, eu coloquei aqui a referência, né? A questão, a figura é sem esses eixos que eu tracei aqui. Então agora eu coloquei. Então aqui o x é 0. Então x0, y0. x0 vale 0, vx eu já encontrei aqui. 5,36. Então, por enquanto, eu só tenho isso. Agora eu tenho que substituir aqui nessa equação o tempo de queda e só assim eu vou poder calcular o que a letra A pediu. Então agora eu vou para a parte em y, atrás desse tempo de queda. Em y é um movimento uniformemente variado. Eu escrevo a função horária. y0 mais v0y. Aqui, como o movimento é uniformemente variado, a velocidade vai mudar. Aqui a velocidade foi constante, por isso que eu nem coloquei v0x, mas tanto faz. v0y mais o meio de at quadrado. A aceleração, nesse caso, é menos g, por causa do sentido de crescimento do eixo que eu escolhi aqui, ó, y para cima, até reproduzir aqui, y para cima. E a velocidade também vai ser contra o sentido de crescimento do eixo, já que Vy é para baixo, está aqui menos 4,49. Quando eu substituir aqui, menos 4,49 metros por segundo. A y0 é 14 metros, a posição inicial em y.
E aqui menos 1 meio de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora eu tenho a função horária da posição em y. Para calcular o tempo de queda, basta que eu pegue o tempo que faz com que o valor da posição seja igual a zero. Que esse vai ser o tempo de queda. Então, avaliando aqui a função, essa função horária não ter igual ao tempo de queda, isso tem que dar 0 metros, escrevi aqui, e substituir onde tinha t por tempo de queda, só para ficar ficar com o rótulo já adequado. Daqui para cá eu só fiz um ajuste porque eu gosto de trabalhar com a equação quadrática dessa forma. Aqui eu ainda poderia ter multiplicado por menos 1 para deixar o t quadrado positivo, mas tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui eu só fiz ajuste mesmo. Aqui o b ficou negativo, né? E embaixo tem 2 vezes a. O a, nesse caso, ficou negativo também. Então, não posso esquecer desses detalhes aqui, senão o resultado vai dar trocado lá no final. Aqui também o a. E a solução para essa equação quadrática é dada em 2 valores, um negativo e um positivo. O negativo eu descarto porque ele não tem significado físico aqui nessa questão. Não tem por que eu querer saber onde estava a bola de neve menos 2,21 segundos. Até porque essa equação da trajetória tem um limite de validade. Ela vale só no momento que sai do telhado até tocar o chão. Também não faz sentido eu me perguntar se ela vai cair aqui são só 14 metros, menos de 2, 3 segundos. Não faz sentido eu me perguntar nessa equação qual é o valor que ela retorna em 5, 10 segundos. Então, por isso eu descarto aqui essa solução e fico só com a solução positiva. Então, o tempo de queda foi de 1,29 segundos. Agora sim, eu posso chegar aqui e colocar e avaliar a função horária na horizontal em 1,29 segundos. Fazendo isso, eu encontro 6,91 metros. Então, agora eu já respondi a letra A. Essa interrogação agora aqui é 6,91 metros. Está aqui. Cai em 6,91. A B pede, faça os diagramas x de t, y de t, vx de t e vy de t. Eu já calculei quase tudo para fazer esses diagramas. O que eu não tiver calculado ainda eu vejo enquanto eu estiver fazendo cada diagrama. Então, começando pelo x de t. Primeiro eu traço os eixos e já coloco a unidade no eixo, porque assim eu fico liberado para colocar só números durante o meu traçado aqui no eixo. Então, no tempo zero, a posição era 0, aqui está. O x, né? x0, aqui no começo da questão. A posição é 0, está marcado nesse eixo. E depois foi para essa posição que eu acabei de calcular. Foi 6,91 metros. Ou 6,91 metros. Então, eu traço aqui no 0, 0, que no instante t igual a 0, a posição era 0. E no instante t igual a 1,29 segundos, a posição é 6,91 metros. E como é um movimento uniforme, que o móvel percorre espaços iguais, intervalo de tempos iguais, então é uma reta e está traçado aqui. Isso daqui já é o gráfico x de t. Agora vamos para o gráfico y de t. No tempo t igual a 0, a posição é 14 metros. Então, tempo t igual a 0, posição 14 metros, tempo 1,29, posição igual a 0. Então, eu tenho esses dois pontos. Mas aqui é um movimento uniformemente variado. É um arco de parábola. E eu até poderia traçar o gráfico melhor, porque eu encontrei aqui nesse tempo negativo, menos 2,21. Ele tem um significado matemático, não tem significado físico. Mas eu poderia voltar o eixo aqui para trás, mais ou menos por aqui estaria o 2,21 até nessa escala. Então, o máximo da parábola estaria na parte negativa. Então, aqui é só descendente mesmo, mas não é uma reta, é um arco de parábola. Isso daqui é o gráfico y de t. Agora, o gráfico vx de t. A velocidade em x é constante, é um movimento uniforme. Então, de 0 até 1,29 segundos, a velocidade positiva 5,36 metros por segundo.
Em y de t, na referência que eu escolhi, no referencial que eu escolhi, a velocidade é negativa. Então começa com menos 4,49, que eu só trocar a unidade, VY metros por segundo. Pronto, menos 4,49 metros por segundo. E isso é no tempo zero. No tempo 1,29, eu tenho que saber qual é a velocidade. E isso eu não tinha calculado ainda, a questão não tinha pedido. Então eu vim aqui e calculei rapidamente. A velocidade inicial é negativa, a aceleração é negativa, no referencial que eu escolhi. Então dá menos 17,13 metros. Marquei aqui. E essa velocidade, ela é linear também. Na verdade não é linear, é afim. Então a variação dela é linear, por isso é uma reta. Então esse aqui é o gráfico VY de t. Então já resolvi a B. C. Um homem de 1,90 m de altura está parado a uma distância de 4 metros da extremidade do celeiro. Está aqui o homem, tem 1,90 m, 4 metros. Ele será atingido pela bola de neve? Então, para isso, eu faço dois cálculos. Um, para saber quanto tempo a bola de neve demora para percorrer 4 metros, se deslocando na horizontal. E eu pego esse tempo e coloco na equação da posição vertical e vejo qual era a altura que a bola ocupa nesse tempo. Então, isso que eu fiz aqui. Então, para percorrer 4 metros, na horizontal, eu peguei a equação da trajetória na horizontal que eu calculei aqui, essa, e coloquei um telinha, que esse telinha vai me dar 4 metros. É o tempo que faz a bola percorrer 4 metros. Então daqui 4 metros, aí eu pego esse 5,36 e multiplico pelo telinha. Então eu posso isolar o telinha agora e eu encontro que isso acontece em 0,746 segundos. Agora eu posso pegar esse tempo e avaliar qual era a altura da bola de neve em telinha igual a 0,746 segundos. Então, só pegar a equação da trajetória aqui, essa, e avalio nela, substituindo o t por 0,746 segundos. Aí eu vejo o que acontece. Então, fazendo esses cálculos, eu chego a 7,9 metros. Então, agora eu sei que esse pau ordenado aqui faz parte do movimento. A posição em y, 7,9 metros. Na verdade, no gráfico y de t, em função de t, a abscissa vai ser o t, né? Então 0,746 segundos. Eu vou ter essa correspondência aqui, 7,9 metros. Eu posso colocar isso em um gráfico, mas não preciso, porque o homem só tem 1,90 m. Então, quando a bola percorrer aqui, nesses 4 metros, ela vai estar a mais de 7 metros ainda. 7,9 metros. Então, assim, ela não vai... O homem não vai ser atingido pela bola de neve. Agora eu fiz tudo o que a questão pediu. Isso completa a solução da questão.